Amigos, muito bom dia. Hoje é dia 12 de dezembro de 2025, estamos iniciando mais uma sexta-feira, terminando uma semana e iniciando mais uma conversa fraterna. Bom dia, Marúcia, bem-vinda. Bom dia, Regina, bem-vinda também. Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 e a conversa fraterna está no ar. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 161 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Verônica, bem-vinda. O capítulo de hoje tem como título Nos Padrões de Jesus. A mensagem evangélica está registrada na carta de Paulo aos Efésios, ao povo de Éfeso, capítulo 4, versículo 23. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Mensagem evangélica, mensagem de Emmanuel. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com facilidade de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, Neila. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir-nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Muito bem, meus amigos, nos padrões de Jesus. E a mensagem evangélica, para quem entrou enquanto eu lia, é de Paulo aos Efésios. Ele diz: e renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. E Emmanuel, para poder penetrar nessa reflexão de Paulo, nessa orientação, que Paulo está dando ao povo de Éfeso, ele fala sobre os hábitos, sobre as nossas mudanças, as nossas transformações. Nós temos vários ritos de passagem, nós temos vários momentos das nossas existências corpóreas que mostram isso com tranquilidade. Você é criança, daqui a pouco você vai para a puberdade, você agora tem a pré-adolescência, você percebe claramente os hábitos das pessoas, as mudanças que nós fazemos, tanto comportamentais como também de uso. A gente vai para a juventude, a gente se transforma mais um pouco, a gente vai modificar. Cada fase da vida nos propõe um comportamento, uma modificação, uma alteração dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, da nossa conduta, Mas, espiritualmente falando, para que nós verdadeiramente façamos uma grande transformação, nós precisamos estar nos padrões de Jesus. E o que será o padrão de Jesus ou os padrões de Jesus? Porque nós temos mudanças, nós temos comportamentos, nós temos hábitos que o ambiente moral nos compele no país, na sociedade em que vivemos, Na família, muitas vezes a gente tem comportamentos que são oriundos de uma prática familiar, para que a gente possa não ferir um semelhante, um parente, uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa. A gente tem condutas, a gente tem padrões, Eu não vou falar
Eu não tenho que falar, eu não tenho que falar palavrão. Mas eu não vou falar palavrão com meu marido, com a minha esposa, eu não vou gritar com a pessoa que convive comigo, porque não é um hábito adequado, eu não devo gritar com ninguém, principalmente com aqueles que me cercam. Então são condutas, são padrões, né, que a gente vai criando ao longo da nossa existência para que a gente possa ter uma boa relação com as pessoas. O meu chefe, os meus colegas de trabalho, quais são os padrões que eu aplico do meu comportamento diante do colégio, diante do trabalho, diante dos amigos, diante do marido, diante dos filhos, diante dos pais, enfim. São vários padrões que a gente estabelece para nós mesmos, ou a própria sociedade estabelece para que nós sigamos, de modo que sigamos socialmente em harmonia. Mas a transformação mais importante é aquela que a gente se coloca para atender os padrões de Jesus. É a transformação moral, é a transformação espiritual, é o progresso essencial, o progresso moral. Metamorfose, olha só, todas essas mudanças, Emmanuel diz, são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam. Conduta na escola, conduta no centro espírita, conduta no trabalho me ajuda a crescer, a progredir. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Eu preciso ser uma pessoa educada, eu não quero gritar, eu não quero falar palavrão, né? Você vê, as pessoas ainda não têm muito essa conduta. Ontem, não sei se vocês perceberam, mas caminhando pela rua na hora daquele jogo de futebol, que eu não sei, eu acho que era Flamengo com algum, quanto palavrão, quanta gritaria, quanta exasperação emocional das pessoas por causa de um jogo. Quanta adrenalina envenenando os corpos e as mentes por causa de um jogo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos. Agora, metamorfose essencial, conforme Emmanuel está nos dizendo aqui, através da inspiração, da orientação dada por Paulo aos Efésios, metamorfose essencial para nós sempre será aquela que nos alcança o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos a renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo. Pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização das tarefas que o Cristo nos reservou. Aí eu começo uma verdadeira metamorfose, uma verdadeira transformação. Aí eu vou realmente alcançar o objetivo da minha reencarnação. Estar nos padrões do Cristo é muito difícil, meus amigos. E digo para você, hoje é uma conduta sazonal, é uma conduta que não é perene, não é contínua, mas a gente precisa tentar estar nos padrões do Cristo, mesmo que a gente não consiga se manter o tempo todo neles. Não é fácil se manter em harmonia, em paz, com paciência, com serenidade, com um olhar amoroso para o mundo o tempo todo. Não é fácil. Nós sabemos que não é, mas nós já podemos tentar, já fazemos esse exercício. Ontem nós tivemos aqui uma palestra, um estudo feito, muito importante, que trata de como ser um bom espírita, o que é ser espírita, a pergunta do tema do estudo de ontem. E aí, a pergunta não é o que é ser um bom espírita ou um mau espírita, é o que é ser um espírita. E aí existe uma conduta cristã, evangélica a ser seguida. Se você seguir a conduta, você é um bom espírita. Só que você tem que entender que a luta é contínua conosco, é nossa conosco mesmo. Então momentos do dia surgirão que vão nos tirar do sério, vão nos tirar da paciência, vão nos incomodar, a gente vai ter condutas, como é que eu posso falar, repentinas, que a gente vai expressar o nosso próprio passado, que reverbera séculos, e aí a gente pensa assim, ai, falhei.
não falhou. Tenta novamente, não desiste, porque essa é a grande luta, a nossa transformação. A nossa grande metamorfose, meus amigos, é espiritual. E o que eu estou fazendo hoje para realmente levar comigo um quinhão, uma herança que possa me acompanhar e me ser útil no mundo espiritual? Qual é o meu acervo? Eu estou levando cultura, eu estou levando instrução, eu estou levando amor, eu estou levando sofisticação dos meus sentimentos, eu estou levando as obras que eu realizo. Que obras eu estou realizando hoje para tentar contribuir com o mundo melhor? Então, é importante a gente entender que nos padrões de Jesus é quase impossível hoje que nós permaneçamos, mas nós já podemos estar nesses padrões em alguns momentos da nossa semana, do nosso dia, e entender que isso é um exercício a ser feito e que é fundamental que eu priorize esse trabalho. Eu tenho que priorizar, eu tenho que efetivamente querer estar ali nos padrões de Jesus, renunciando a certas condutas que não me atendem mais, que não condizem mais comigo, renunciando a prazeres e a comportamentos que não condizem mais com Cristo, comigo, renunciar a uma ociosidade extrema e excessiva no âmbito da caridade e que não condiz mais comigo, aproveitar, ter inteligência emocional para aproveitar o meu tempo nas 24 horas do meu dia de maneira eficaz, tendo o meu período de descanso, tendo o meu período de lazer, mas tendo também o meu período de atividade intelectual e espiritual ativas, para conseguir chegar aos padrões de Jesus. Não vai cair do céu. Isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Tinha parado? Então, Verônica, vem, Verônica, não desiste. A gente para, mas a gente tem que continuar, porque tudo é uma marcha ascensional. A gente está em marcha ascensional. A gente não vai dar um salto, puf, chegou do outro lado, tá evoluído. Não, isso é um processo que a gente tem. Felipe, bom dia, seu Luiz, Valdilene, eu não falei com os que foram chegando, Letícia. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos pensar nisso que eu estou falando. Nos padrões de Jesus, nas palavras de Paulo de Tarso, e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Sentir amor pelo próximo. Querer estar num trabalho de caridade, de ajuda. Querer estar num local onde a reflexão, a meditação nos leva a uma elevação de pensamento e, consequentemente, uma elevação de padrão. E aí eu vou chegando mais perto do Cristo. Eu vou caminhando no dia a dia, buscando a conduta cristã, que vai me levar a resultados positivos, porque vai me levar a condutas, a atitudes adequadas, que não vão me fazer me arrepender ao final. E aí assim eu vou seguir. Lembre-se, transformações ocorrem muitas e o tempo todo. Desde o nascimento até a finitude da nossa existência, nós vamos ter transformações. Nós vamos atender a apelos materiais, a apelos morais, a apelos éticos da nossa própria transformação. E tudo isso tem utilidade. Mas a grande metamorfose é a metamorfose espiritual. Essa é essencial. E sempre vai alcançar o imo. E a metamorfose espiritual é aquela que alcança o imo da alma. Como é que é isso, gente? Quando eu faço caridade, meu coração se enternece de amor. Eu tenho empatia, eu desperto, eu desenvolvo em mim virtudes. Quando eu estudo, quando eu tenho contato com as pessoas que eu amo, quando eu posso ajudar um amigo, quando eu tenho ouvido para ouvir um amigo, escuta ativa, quando eu tenho uma palavra edificante que traz a paz, que traz o consolo, que traz a esperança a um amigo, a uma amiga, a um estranho, eu estou realizando essa grande metamorfose
que efetivamente alcançará o imo da minha alma. Quando eu renuncio a prazeres que só me levam a desgraças, quando eu renuncio ao gasto excessivo, às condutas e aos apelos hedonistas que só me trariam prazeres imediatos, eu estou alcançando o imo da minha alma no processo evolutivo. E isso não é ascetismo, isso não é celibato, isso é só equilíbrio. Condutas equilibradas, tempo para tudo, está lá em Eclesiastes: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ser triste, há tempo de ser feliz. Eclesiastes 3, dá uma olhadinha lá, você que gosta de ler o Evangelho, de ler a Bíblia, está lá no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 3, é um poema que nos traz a certeza de que o tempo pode estar a nosso favor se nós tivermos competência de utilizá-lo de maneira eficiente. Pensa nisso. Então, nos padrões do Cristo, nos padrões de Jesus, essa é a nossa grande meta. Vamos encerrar nossa conversa fraterna agora com um conselho. Bom dia, Ana. Bom dia, Rosa. Bem-vindas. Capítulo 141 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se preocupe, não procure colecionar, vou repetir, não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica, em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Vou repetir. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Meus amigos, essa é a mensagem de hoje, essa sexta-feira, véspera de um fim de semana, para nós descansarmos, para nós refazermos as energias. Vamos lá, renovar as baterias, mas vamos pensar nisso. Vamos pensar na possibilidade que a gente tem de ajudar o próximo, de fazer caridade, porque caridade é o amor em movimento. Caridade nos leva na direção dos sentimentos mais nobres que o ser pode ter. E quem ganha mais com isso é quem adquire isso. Então vamos fazer caridade, vamos ajudar o próximo de várias maneiras. Caridade moral, não é só material, não.